Por causa de problemas no meu computador, eu estou publicando o meu vídeo hoje, ao invés de sábado. Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se, dê um joinha e curta o vídeo. Esse aqui é um dos personagens que eu tava fazendo pra um filme, Matokage. Na verdade, esse filme nunca saiu. A gente tá trabalhando nele há uns 3 anos, mais ou menos. Ele nunca saiu, essa porcaria. Se vocês quiserem, sigam o link aqui do lado pra vocês irem no trailer do filme que eu lancei há um tempo atrás. Não, agora é sério. Caralho, não tô conseguindo tirar essa porra. Agora sim. Eu já tinha falado isso no outro vídeo. O problema é que, como eu disse no início agora, deu problema, então apagou tudo que eu já tinha no computador. Então agora eu vou ter que gravar essa porra de novo. No outro vídeo, eu tava falando de comida chinês. Se você já foi em lanchonete chinês e tudo mais, você já deve ter visto que lá tem... Caralho. Você já deve ter visto que lá tem um cheiro peculiar. Sabe? Um cheiro de coisa velha. Tipo, gordura velha. E os lanches que fica lá, quando você come, não tem aquele gosto de lanche fresco. Ele tem um gosto daqueles lanches que ficou 2 dias lá dentro. E o lanche nem é novo. Ele tem a impressão que tá tipo de ontem, anteontem, que tava ali o lanche. É claro que nem todas as lanchonetes chinesas é assim, mas alguns são. O lanchonete nunca é limpa. Sujeira aqui, sujeira ali, sujeira cá, sujeira lá. Muitas coisas do que eles têm lá são velhas. Eles não compram nada novo pra colocar lá. Eles compram Coca-Cola de garrafa de vidro só pra poder comprar mais barato e vender pra você mais caro. Chinês é povo danado, mano. Mas chinês também parece que não tem muita ansiedade pra poder lavar as coisas, pra poder fazer. Por exemplo, um dia eu fui comer no chinês, merda que eu já tô fazendo, né? Fui comer no chinês e lá... fui lá pedir um bauru pra ele. Beleza, comprei o bauruzinho. Que eu comi o bauru, um tomate, tinha umas larvazinhas no tomate, cara. Eu olhei pra aquilo e falei, puta que eu pariu. Que eu já tava quase no final do lanche. Nesse pensei, porra, vou ficar com uma dor de barriga do caralho. Mas eu não fiquei. Senão eu processava aquele filho da puta. Mas chinês é povo danado, cara. É uma coisa que dá pra se reconhecer chinês é que, tipo, ele tem essas partes do olho aqui um pouco mais gordinho o olho dele aqui. Conforme a idade vai chegando, você vai ver que ele vai ficando calvo. O cabelo também é mais ralinho. Um dia eu tava conversando numa agência de viagens sobre, nossa, como é que é lá na Coreia e tal. Fiquei descobrindo que coreano é pior em matéria de higiene do que chinês. Tipo, pelo que ela me falou, o coreano é bem assim. Por exemplo, como se isso daqui fosse uma ostra. Eles pegam, passam numa água suja, passam numa água um pouco menos suja e dá pra você. Você deve estar pensando, não, isso foi periferia, pá. Não, isso foi em Seul, na capital da Coreia. Foda, cara. Acho que os únicos que tem alguma coisa de higiene na Ásia são os japoneses. E olha lá ainda. Não dá. Vocês já devem ter ido em uma lan house alguma vez, não? Eu trabalho em lan house. Sorte minha que eu trabalho só no sábado e domingo. Mas essa semana eu trabalhei quinta, sexta, sábado e domingo. Eu peguei uns dias de bom volume na lan house. Daí eu lembro que eu tava lá de boa, atendendo, pá. Aí sempre tem um filho da puta que faz isso. Me vê meia hora. Tá, tudo bem, senhora, é R$1. Tá, tô aqui. Filha da puta me deu uma nota de R$20. Eu tinha acabado de abrir meu caixa. Eu só tinha R$15 pra dar de troco. O que eu fiz? Tive que dar o troco. Ela limpou meu caixa.
Limpou e eu fiquei devendo. Então os filhos da puta que dá vontade. Me vê um doce desse aqui, tá? Toma aí. Aí é R$1. Toma aí o dinheiro, cara. Te fuder, caralho. É isso que dá vontade de fazer com esses filhos da puta. Porra, pelo menos quando vai no banco tirar dinheiro, pede pelo menos pra sair algumas notas de 5, nota de 2. Não, filho da puta tira tudo nota de 50, de 20. Será que ele não pensa que ele vai ter que estar trocado alguma hora? Pensa! A gente tinha lá uma sala que era só, tipo, sessão privada, tipo, computador e as repartições. Mas o pessoal se aproveitava daquilo, rapaz. Você chegava lá pra poder limpar a mesa, pegar as latinhas de refrigerante que o cara deixou jogado lá, pá. Sei lá, você encontrava a cadeira tudo melada embaixo. Tudo melado mesmo. Os caras aproveitam, mano. Aí a gente teve que tirar essa sala, porque não tava compensando. Sujando todas as cadeiras embaixo, pra os caras ficarem batendo bronha lá dentro. Tá, a gente fechou a sala, sem problemas. Aí um dia eu fui no banheiro, né? Eu entrei lá dentro, as paredes tudo escorrida. Tinha uma marca de mão na parede, amarelada. No chão tinha uns pingos amarelados. O que era? O que era? Os caras batem bronha no banheiro. Bronha no banheiro. Deixa tudo melado. Você vai lá dentro, o chão fica tudo preto. Por causa do... tá tudo melado. Pra tirar aquela merda depois. Nossa. Pior que você limpar um banheiro todo melecado de merda. Merda. Banheiro com melecado de bronha. É pior. Pior. Pior, motherfucker. Não dá pra crer que os caras fazem isso. House. Bronha na house. Pelo menos os caras podiam comprar uma Blowtex, botar uma bronha lá e jogar no lixo, aí não tem problema. Pelo menos não sujou a house. Mas não. Os caras querem fazer e sujar tudo. Agora tá no teto. Pior que eu não tinha olhado no teto ainda pra ver. Vou olhar hoje. Se tiver lá, eu posto nos comentários depois. Mas é foda, cara. Quem já trabalhou em lan house sabe como é que é. É foda. Então eu tava pensando em postar aqui no blog algumas das coisinhas que eu faço aqui enquanto tô ocioso. Qual pode ser o nome do quadro mesmo? O que não se faz com tempo de sobra. Eu frequento um site chamado Instructables, que tem um monte de instruções, tipo, de faça você mesmo, passa aqui tudo em inglês. De vez em quando você acha um porto-riquenho que escreve alguma coisa em espanhol. Então eu fui lá, peguei uns esquema, pá, e montei isso aqui. Aqui, isso aqui, ó. Você deve estar pensando que isso daqui é um radinho, mas não é não. Isso daqui é só um adaptador. Isso daqui... ah, tá sem bateria. É um mini amplificador de guitarra. Olha aqui como é que é por dentro. Daqui eu fiz com um microchip só, chamado LM386. Só precisei de um LM386, um switch, um potenciômetro, um clipe para bateria de 9 volts. O adaptador eu já tinha. Que é uma bosta esse adaptador. Aí ficou foda, cara. Bandaninha dos agrobatas. Uou! Também tava pensando em apresentar esse programa de Matokage, que é o Kage que vocês viram no início do vídeo. Mas eu não sei. Isso vai de vocês. Se vocês gostaram do Matokage, pá, tá aprovado. Falou pra vocês. Vejo vocês semana que vem. Não esqueçam de se inscrever e de me seguir no Twitter.